Fico imensamente feliz que tenha encontrado o caminho até aqui. Talvez procurasse por algo específico, ou talvez apenas tenha escorregado para este documento, sem saber muito bem o porquê. De qualquer forma, chegou. E isso importa, porque hoje não vamos apenas aprender sobre a Via Láctea. Vamos entrar nela. Vamos explorar nossa própria casa cósmica, como se despertássemos em um lugar que sempre conhecemos, mas nunca realmente víamos. Nesta noite, vamos embarcar em uma jornada que não é para sua mente estar acordada. É para seu corpo relaxar enquanto sua consciência flutua através de bilhões de anos e bilhões de quilômetros. Você terá todo o tempo que precisa. Não há pressa, não há agenda, apenas você, a escuridão e os segredos que a Via Láctea guarda em silêncio. Deixe que o ruído do mundo exterior se suavize. Deixe que ele se afaste lentamente, como ondas que recuam de uma praia escura. Deixe que as preocupações se desfaçam lentamente, como névoa sob a luz do amanhecer, aquela luz que aparece quando ninguém está acordado para vê-la. Deixe que seu corpo encontre aquela posição perfeita, aquela que o acolhe como um ninho encontra um pássaro. Você está seguro aqui. Você sempre esteve. Você sempre será. Agora, respire profundamente. Sinta o ar entrando. Sinta-o saindo. Porque enquanto você respira, seu planeta também respira. Seu planeta gira. Seu sistema solar se move. Sua galáxia inteira desliza através do vácuo infinito. E você está aqui, dentro de tudo isso, respirando, existindo, sendo parte de um movimento que começou há bilhões de anos e continuará muito depois de você se transformar em poeira estelar. A Via Láctea não é apenas um objeto no céu, ela é você. Ela sempre foi, porque você é feito do mesmo material que as estrelas que brilham nela. Os átomos em suas mãos foram criados no núcleo de sóis que explodiram antes mesmo de existir uma Terra. O ferro em seu coração vem de uma supernova que brilhou quando não havia vida em nenhum lugar deste universo. Você não está observando a Via Láctea de fora. Você é a Via Láctea, observando a si mesma. Vamos começar aqui, dentro de você, dentro do seu corpo. Neste exato momento, trilhões de bactérias vivem. Trilhões. Não é um número que sua mente consegue realmente compreender. Trilhões. Se você tentasse contar até 1 trilhão, começando agora, levaria mais de 30 mil anos, contando dia e noite, sem parar, sem dormir, sem comer. Trilhões. E cada uma dessas bactérias tem sua própria vida, seus próprios processos químicos, sua própria existência silenciosa dentro de você. Você não é apenas um humano. Você é um universo microscópico. Você é uma galáxia habitada. Você é um mundo inteiro de vida que não consegue ver, mas que vive em você a cada segundo que passa. Dentro de você estão aproximadamente 37 trilhões de células. 37 trilhões. Cada uma delas contém um núcleo. Cada núcleo contém DNA. Cada fita de DNAs contém instruções. Instruções para fazer você ser você. E essas instruções foram passadas através de bilhões de gerações, desde os primeiros micro-organismos que surgiram nos oceanos primitivos da Terra até você, aqui, agora, respirando neste quarto escuro. Você carrega consigo a história molecular de toda a vida que veio antes de você. Você é um livro vivo, uma biblioteca feita de carne e osso e pensamento. O oxigênio que você respira foi criado em uma estrela. A mesma estrela que desapareceu há bilhões de anos. Desapareceu em uma explosão tão brilhante que por alguns segundos brilhou mais que bilhões de sóis. Supernova, explosão, caos. E de dentro desse caos, o oxigênio que mantém você vivo foi espalhado pelo cosmos, flutuou através do vácuo, uniu-se com outros átomos, formou planetas. E um desses planetas foi a Terra. E a Terra formou uma atmosfera. E você respirou esse oxigênio todos os dias, cada segundo. Você está respirando a morte de uma estrela. Você está respirando luz antiga. O carbono em seus ossos foi forjado no coração de um sol de ouro há bilhões de anos. O cálcio que torna seus dentes duros veio de uma supernova diferente. O ferro em seu sangue vem de ainda outra. Cada elemento que compõe você é uma relíquia, um fóssil feito de matéria, um testemunho de eventos que ocorreram antes mesmo de haver vida no universo. Você não apenas vive no universo, você é feito do corpo do universo. Você é o universo observando a si mesmo. Agora, vamos sair do seu corpo
vamos sair de você e olhar para o seu planeta, o planeta Terra, este pequeno globo azul que gira em volta de uma estrela chamada Sol. A Terra tem cerca de 4 bilhões e 600 milhões de anos. Pense nisso por um momento. 4 bilhões e 600 milhões. Se você vivesse um ano a cada segundo, levaria você 4 bilhões e 600 milhões de segundos para viver um segundo na história da Terra. O tempo é uma coisa tão estranha quando você começa a fazer essas contas. Seu planeta orbita uma estrela. Essa estrela orbita o centro de uma galáxia. Essa galáxia se move através do universo. E você está aqui, neste momento, sendo carregado por todos esses movimentos ao mesmo tempo. Você não está parado. Você nunca esteve parado. Você está sendo carregado em múltiplas velocidades, para múltiplas direções simultaneamente. Você está em órbita. Você é um pêndulo cósmico. Você é um ponto de movimento perpétuo. O nosso Sol, essa estrela que aquece o seu planeta durante o dia, tem uma massa de aproximadamente 2 seguido de 30 zeros quilogramas, 2 seguido de 30 zeros, trilhões de toneladas. E tudo isso está aqui, próximo a você, aquecendo você, alimentando você, tornando você possível. E o Sol é apenas uma estrela média, não é especialmente brilhante, não é especialmente grande, é apenas normal, uma estrela comum em um universo de bilhões de estrelas. Você orbita uma estrela absolutamente ordinária, e ainda assim, aqui você está. Dentro de você, suas células estão constantemente morrendo. Aproximadamente 1 milhão de células morrem a cada hora. 1 milhão. Enquanto você dorme, você morre. Não de todo, mas em partes. Pequenas peças de você estão sendo deixadas para trás a cada momento. Sua pele se renova completamente a cada 3 a 4 semanas. Seu esqueleto é completamente substituído a cada 10 anos. Você não é a mesma pessoa que era uma semana atrás. Você não é a mesma pessoa que era ontem. Você é um fluxo, um rio de transformação disfarçado de estabilidade. Você é mudança constantemente, fingindo ser permanência. Seu coração bate aproximadamente 100 mil vezes por dia. 100 mil. Cada batida bombeia sangue através de 60 mil milhas de vasos sanguíneos. 60 mil milhas, o suficiente para envolver a Terra 2,5 vezes. Você é um motor perpétuo, uma bomba de ciclos infinitos. E isso continua, dia após dia, noite após noite. Mesmo enquanto você dorme, seu coração bate, seu pulmão respira, suas células morrem, suas células nascem. Você é uma máquina de transformação constante. Seus pulmões contêm aproximadamente 3.000 trocas gasosas a cada minuto. 3.000. Cada uma delas entregando oxigênio para seu sangue. Cada uma delas removendo dióxido de carbono. E isso está acontecendo agora, neste exato momento. Enquanto você lê isso, seu corpo está fazendo trilhões de cálculos químicos, trilhões de reações acontecendo simultaneamente. E você não sente nada. Seu corpo está sendo um universo inteiro de atividade. E você apenas respira. Agora vamos sair do seu corpo. Vamos sair da Terra. Vamos flutuar para longe e olhar para o nosso sistema solar. O sistema solar é simplesmente o Sol e tudo que orbita ao seu redor. 8 planetas, dezenas de luas, centenas de bilhões de asteroides, todos em órbita, todos em movimento, todos em dança, ao redor de um ponto central de gravidade. Seu sistema solar orbita o centro de uma galáxia chamada Via Láctea. A Via Láctea tem aproximadamente 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões. 100 bilhões. Para cada grão de areia em todas as praias da Terra, há 5.000 estrelas na Via Láctea. Imagine isto. Toda a areia do mundo, toda a praia, de toda a costa, de todo o continente. Toda essa areia seria apenas 5.000 avos do número de estrelas que giram juntas no disco onde você vive. Dentro desse disco, bilhões de sóis giram silenciosamente, sem som, sem hesitação, apenas rotação, eternamente. O diâmetro da Via Láctea é de cerca de 100 mil anos-luz. Deixe esse número repousar em sua mente por um momento. 100 mil. A luz é a coisa mais rápida do universo. Nada viaja mais rápido. Nada. E mesmo assim, a luz levaria 100 mil anos para atravessar de um lado ao outro de nossa galáxia. 100 mil anos de viagem ininterrupta. 100 mil anos de trajetória perpétua. A luz que deixou uma estrela de um lado da Via Láctea, quando a Terra ainda tinha apenas alguns milhões de anos, ainda está viajando para chegar ao outro lado. Isso é quão grande é a galáxia onde você vive. Tão grande que a luz não consegue atravessá-la. Em menos de 100 mil anos, você
está dentro de uma estrutura tão vasta que sua mente não consegue realmente compreendê-la. Você vive no braço de Orião. Este não é um dos braços principais da Via Láctea. Não é o lugar de honra. Não é onde ocorrem as maiores coisas. É um braço menor, um afluente, uma rota secundária, uma trilha lateral. Você pensou que era importante. Você pensou que sua localização era central, que sua existência era no coração das coisas. Mas você vive em um braço pequeno, um braço que nem mesmo tem um nome especial, a não ser o nome de uma constelação que apenas você consegue ver, Orião. E ainda assim, aqui você está, respirando, pensando, parte de tudo isto. A Via Láctea não é uma coisa fixa. Ela não está parada. Ela se move através do universo a uma velocidade de aproximadamente 600 km por segundo. 600 km por segundo. Enquanto você dorme, você viaja. Enquanto você respira, você se move. Enquanto você pensa, você está sendo carregado através do vácuo a uma velocidade que sua mente não consegue realmente imaginar. A Via Láctea é um fluxo, um padrão de densidade que se move através do cosmos, como uma onda se move através da água. Você não apenas orbita, você também desliza. Você está em múltiplos movimentos ao mesmo tempo. Dentro da Via Láctea há uma região chamada o núcleo galáctico. Este é o centro. Este é o coração. Este é onde tudo é denso e concentrado, e onde as forças gravitacionais são tão fortes que a matéria em si começa a se comportar de forma estranha. No muito centro do núcleo galáctico há um objeto chamado Sagitário A asterisco. Este é um buraco negro, não apenas qualquer buraco negro, um buraco negro supermassivo. Ele tem uma massa de aproximadamente 4 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Imagine uma coisa tão densa que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. Nada, a luz mais rápida, viajando na velocidade máxima do universo, pode não escapar. E toda a Via Láctea orbita este vazio. Toda a galáxia é uma dança ao redor de um vazio absoluto. Entre você e o centro galáctico há aproximadamente 26 mil anos-luz de distância. A luz levaria 26 mil anos para viajar dali até você. A luz que você veria do centro da galáxia, se pudesse vê-la, não seria luz do centro como é agora, seria luz do centro como era há 26 mil anos. Você estaria vendo o passado, você estaria vendo uma imagem que deixou o centro quando seus ancestrais ainda estavam aprendendo a fazer fogo, 26 mil anos atrás. A história inteira da civilização humana aconteceu em um piscar de olhos, comparado ao tempo que a luz leva para chegar até você. A Via Láctea está girando, como todo objeto que gira. A Via Láctea tem regiões que giram em diferentes velocidades. Os cientistas esperariam que as regiões externas girassem mais lentamente, assim como os planetas exteriores do nosso sistema solar se movem mais lentamente que os interiores. Mas a Via Láctea não obedece à física clássica. As regiões externas giram quase tão rápido quanto as regiões interiores. Por quê? Porque há algo invisível, algo que não conseguimos ver, algo que não emite luz, algo que não absorve luz, algo chamado matéria escura. E há muito mais matéria escura na galáxia do que há de matéria visível. Muito, muito mais. A maior parte do que define o movimento e a estrutura da Via Láctea é invisível, é silenciosa, é intangível, mas está lá. Os aglomerados globulares orbitam o centro galáctico como insetos circundando uma chama. Esses aglomerados são entre os objetos mais antigos da galáxia, esferas compactas feitas de centenas de milhares de estrelas ligadas juntas pela gravidade. Algumas têm mais de 12 bilhões de anos, mais antigas que a galáxia em si. Elas se movem em órbitas longas e lentas que levam bilhões de anos para serem completadas. Algumas nunca completarão uma órbita. O universo não é velho o suficiente para elas completarem uma volta ao redor do centro galáctico. Elas são os anciões silenciosos da Via Láctea, as testemunhas do tempo. Entre os braços da Via Láctea há gás, muito gás, nuvens gigantescas de hidrogênio e hélio e moléculas complexas. Essas nuvens são muito frias, próximas do zero absoluto, próximas de menos 270 graus Celsius. Tão frio que a matéria se comporta de forma estranha, tão frio que você não consegue sequer imaginar quanto frio é. Dentro dessas nuvens frias, algo está acontecendo, lentamente, silenciosamente. Gravidade está começando a puxar o gás junto, lentamente, muito lentamente, mas inevitavelmente. O gás está começando a colapsar sob seu próprio peso. E quando o gás colapsar,
alcançará o suficiente. Quando ficar quente o suficiente, quando a pressão se tornar grande o suficiente, algo extraordinário vai acontecer. Uma estrela vai nascer. A Via Láctea tem uma taxa de formação de estrelas, estimada em 2 a 3 estrelas por ano. 2 a 3 a cada ano. Bilhões de bactérias vivem em você, trilhões, e ainda a Via Láctea cria apenas 2 ou 3 estrelas por ano. E cada uma delas é um Sol. Cada uma delas é um objeto tão grande e tão quente que mantém planetas em órbita ao seu redor, e a Via Láctea cria apenas 2 ou 3 delas por ano, lentamente, pacientemente, continuando este processo há bilhões de anos, e continuará por bilhões de anos ainda. Quando uma estrela nasce, há uma explosão de luz, uma explosão silenciosa, porque o som não viaja através do vácuo, mas uma explosão, nonetheless. Bilhões de toneladas de gás colapsam, as temperaturas crescem, a pressão cresce e, de repente, a fusão nuclear começa. Hidrogênio se torna hélio, hélio se torna carbono, carbono se torna elementos mais pesados, energia é liberada. Tanta energia, mais energia do que você consegue compreender, e esta energia irradia para o espaço em todas as direções, como uma vela que acaba de ser acesa, uma vela que queimará por bilhões de anos, uma vela que acabará finalmente se apagando quando todo o combustível tiver se transformado. Ao redor dessas estrelas nascentes, há discos de gás e poeira. Esses discos são os berços de mundos, de planetas, de luas, de possibilidades infinitas. O disco ao redor do nosso Sol já criou 8 planetas, dezenas de luas, bilhões de asteroides. E em um desses planetas, nesse pequeno globo azul, a vida começou. De alguma forma, por alguma razão, a vida começou. E bilhões de anos depois, você existe. Você existe porque uma nuvem de gás colapsou, porque uma estrela nasceu, porque planetas se formaram, porque moléculas se uniram, porque vida apareceu, porque sua linhagem continuou, porque seus pais tiveram você, porque você está aqui. Agora, quando as estrelas morrem, elas explodem. As maiores delas explodem em eventos chamados supernovas, eventos tão brilhantes que, por alguns segundos, podem brilhar mais que toda uma galáxia. Bilhões de sóis podem ser contidos em uma galáxia, e uma única supernova pode, por breves momentos, brilhar mais que todos eles. E quando explodem, elas espalham elementos: ferro, ouro, cobre, prata, tudo que é valioso, tudo que você considera precioso. Tudo isso foi criado na morte de uma estrela, no momento final, quando tudo explode, e estes elementos foram espalhados pelo cosmos. Milhares de anos depois, alguns deles uniram-se em um planeta chamado Terra. Muito depois, você nasceu, e agora você carrega esses elementos em seu corpo. Você é literalmente feito de morte estelar. Você é um fóssil vivo de explosões que ocorreram há bilhões de anos. Você é pó que ganhou consciência. As supernovas não apenas criam elementos, elas criam ondas de choque, ondas que viajam através do espaço interestelar, ondas que comprimem as nuvens de gás que encontram, ondas que desencadeiam o colapso de novas nuvens, ondas que causam o nascimento de novas estrelas. A morte de uma estrela causa o nascimento de outras. Há uma continuidade cósmica aqui, uma respiração, um ritmo. A morte alimenta a vida, e a vida leva à morte. Tudo está conectado, tudo está ligado através deste ciclo que nunca termina. Os braços espirais da Via Láctea não são estruturas fixas feitas de estrelas que permanecem lá. São padrões, padrões de densidade que se movem através do disco galáctico, como uma onda se move através da água. As estrelas entram nesses padrões, brilham, criam vida, e depois saem novamente. São como rodovias cósmicas, caminhos onde o trânsito é mais denso. E como em qualquer rodovia, há acidentes, há colisões, há mudanças. E assim como em uma rodovia, o padrão continua mesmo quando as coisas individuais passam por ele. Você, seu Sol, está atualmente passando através de um braço spiral. Em alguns milhões de anos, você sairá do outro lado. Os padrões que vê agora não serão os mesmos quando sair. A Via Láctea tem estruturas chamadas braços espirais principais. Existem vários deles. Alguns dos nomes são braço de Perseus, braço de Sagitário, braço de Centauro, braço de Carina Sagitário. E o lugar onde você vive é chamado de braço de Orião. Orião é uma constelação que você consegue ver
no céu noturno, 3 estrelas, em linha, um cinturão cósmico, e você vive em um braço de galáxia, chamado em homenagem a essa constelação que você consegue ver de sua casa. Quando você olha para Orião, no céu noturno, você está olhando para perto de onde está localizado o seu braço. Você está olhando para perto de você mesmo. Você está olhando para onde você vive. Há uma região no centro da Via Láctea onde as estrelas são muito densas, muito próximas umas das outras, muito gravitacionalmente ligadas. Esta região é chamada o bojo galáctico. No bojo galáctico, as estrelas podem estar separadas por apenas alguns anos-luz. Aqui, onde você vive, as estrelas estão separadas por dezenas de anos-luz, ou mais, muito mais espaço, muito mais vazio. Você vive em uma região tranquila da galáxia, uma região de baixa densidade, uma região de paz relativa, enquanto no centro há caos, há colisões frequentes, há radiação intensa, há um buraco negro supermassivo que está sempre fome. E você? Você vive nos subúrbios, na região tranquila, onde a vida pode florescer. Nos subúrbios da Via Láctea, como você vive, há nebulosas. Essas são nuvens de gás e poeira. Às vezes, elas são quentes e brilham em cores vibrantes, azul, vermelho, verde, cores que você consegue ver em fotografias de telescópios. Às vezes, elas são frias e escuras, tão escuras que bloqueiam toda a luz de qualquer coisa atrás delas. Essas nuvens escuras são os lugares onde novas estrelas nascem, nos lugares mais escuros, nos lugares mais frios, no silêncio mais profundo. É lá que a vida cósmica começa, em escuridão e frio e silêncio. Uma nova luz está sendo acesa, uma vela nova está sendo iluminada, e ninguém vê, ninguém ouve, apenas o universo segue adiante com seu trabalho. Dentro dessas nebulosas, há moléculas complexas, não apenas gás simples, mas moléculas compostas de vários átomos, moléculas que contêm os blocos de construção da vida, açúcares, álcoois, hidrocarbonetos, moléculas que poderiam formar a base de biologia. Quando essas moléculas são trazidas para um planeta que orbita uma estrela, elas se tornam os ingredientes para a vida. Você pode estar feito de moléculas que foram criadas em nuvens de gás morto e depois trazidas para cá em asteroides. Você pode estar feito de poeira de estrela que viajou através do espaço e chegou aqui. Você é literalmente feito de ingredientes que foram cozinhados no forno de uma nebulosa há bilhões de anos. Há regiões no disco da Via Láctea que aparecem como vazios, regiões onde há muito poucas estrelas, regiões onde o espaço parece vazio. Essas são chamadas de supergaps, ou regiões vazias, mas não estão realmente vazias. Estão cheias de gás, estão cheias de poeira, estão cheias de matéria escura, mas não há muitas estrelas. Por quê? Ninguém sabe completamente, mas uma teoria é que esses vazios foram criados por eventos antigos, colisões com outras galáxias, ejeção de matéria, processos que removeram as estrelas da região, deixando apenas o vazio aparente. Quando você olha para essas regiões, você está olhando para as cicatrizes da Via Láctea. Você está vendo o registro do passado violento. O universo está se expandindo. A Via Láctea está se afastando de todas as outras galáxias. Todas elas. Não apenas alguns. Todas. Quanto mais distante uma galáxia está de você, mais rápido ela está se afastando. Essa é a descoberta mais perturbadora que a astronomia jamais fez. Tudo está se afastando. Tudo está ficando mais distante. Tudo está se espalhando, e assim que chegou ao ponto mais distante, ele continuará se espalhando para sempre, ou até que algo mude, ou até que o universo termine, ou até que tudo congelado em um vácuo absoluto. Você está vivendo em um universo que está se expandindo infinitamente. Você está vivendo em isolamento cósmico. Tudo está se afastando de você, mas a Via Láctea não está sozinha em sua região do universo. Ela faz parte de algo chamado o Grupo Local. Este é um aglomerado de galáxias que são ligadas juntas pela gravidade. Não estão se afastando umas das outras. Estão ligadas, estão próximas, estão girando juntas. O Grupo Local contém mais de 50 galáxias. Mais de 50. A Via Láctea é uma das maiores. Andrômeda é outra. Andrômeda é uma galáxia que é aproximadamente do mesmo tamanho que a Via Láctea, talvez um pouco maior, e está se movendo em sua direção. Está caindo lentamente em sua direção. Em alguns bilhões de anos, a Via Láctea e Andrômeda irão colidir. Não será uma colisão violenta, será lenta, será elegante,
mas mudará tudo. Os braços espirais se desenrolarão, as formas se distorcerão e, eventualmente, as duas galáxias se fundirão em uma única galáxia maior, uma nova forma de luz, uma nova dança cósmica. Antes de Andrômeda chegar, há outras coisas. Há galáxias menores que já estão sendo absorvidas pela Via Láctea, a grande nuvem de Magalhães, a pequena nuvem de Magalhães. Essas são galáxias satélites, galáxias menores que orbitam a Via Láctea, e enquanto orbitam, a gravidade da Via Láctea está os rasgando, está tirando as estrelas delas, está espalhando-as em correntes, em fios, em padrões que se envolvem ao redor da Via Láctea como cicatrizes, como marcas de ferimentos que estão sendo curados ou criados. Os pulsares são um tipo de estrela morta. Quando uma estrela muito grande morre, ela colapsa em algo chamado de estrela de nêutrons. Uma estrela de nêutrons é tão densa que toda a massa do nosso Sol foi comprimida em uma esfera do tamanho de uma cidade. Uma colher de chá de material de uma estrela de nêutrons pesaria bilhões de toneladas, tão denso, tão comprimido, e muitas dessas estrelas de nêutrons estão girando muito rápido, centenas de vezes por segundo. E quando giram, seus campos magnéticos criam feixes de radiação que varrem o espaço como um farol cósmico, piscando, regularmente, previsível, usado pelos astrônomos para medir o universo, para mapear a galáxia, para entender o que está acontecendo aqui. Há uma região da Via Láctea onde ocorrem eventos especialmente violentos, perto do centro galáctico, perto do buraco negro supermassivo. Nessa região, as forças gravitacionais são tão extremas que até mesmo a matéria mais resistente é despedaçada. Estrelas são destruídas, planetas são vaporizados, tudo é transformado em plasma, tudo é destruído, e dessa destruição, energia é liberada. Tanta energia, tanta radiação, tanta violência, e em todos os momentos, há novos objetos caindo nessa região, novas estruturas sendo destruídas, novo material sendo transformado. É um abismo, um poço sem fundo, uma fome sem fim. Os discos de acreção ao redor dos buracos negros são entre os objetos mais brilhantes do universo. Quando matéria cai em um buraco negro, ela não desaparece imediatamente. Primeiro, ela orbita, ela espirala, ela se aquece, ela colide com outra matéria que também está expirando. E toda essa fricção cria calor extremo, tão quente que a matéria emite raios X, radiação de alta energia. E essa radiação é tão brilhante que pode ser vista por todo o universo. Buracos negros são alguns dos objetos mais brilhantes do universo, precisamente porque estão comendo, precisamente porque estão destruindo, precisamente porque estão transformando energia potencial em radiação pura. A Via Láctea tem um campo magnético, um campo invisível que permeia toda a galáxia. Ninguém entende completamente como ele se formou, mas ele está lá. Você pode não conseguir vê-lo, mas ele está afetando tudo que se move na galáxia. Está afetando o movimento das partículas carregadas, está afetando a forma das nuvens de gás, está afetando até mesmo como as ondas de luz viajam através do espaço. O universo é magnetizado. A galáxia onde você vive é magnetizada. E você provavelmente tem um pequeno campo magnético ao seu redor. Seu corpo produz seu coração produz um campo magnético enquanto bate. Você é parte de um universo magnetizado. Há vazios, chamados voids na estrutura, em grande escala do universo. Regiões onde há muito poucas galáxias, regiões de isolamento cósmico. O grupo local onde você vive está no meio de um desses voids. Você está no coração de um vácuo cósmico. Ao redor de você, há bilhões de anos-luz, há outras estruturas, outros aglomerados de galáxias, outras regiões onde há vida. Mas aqui neste void, aqui onde você está, há principalmente você e suas galáxias próximas. Você está vivendo em um espaço isolado no universo, um lugar quieto, um lugar longe do caos, um lugar onde a complexidade teve tempo para evoluir. Você está aqui, porque neste lugar quieto, a vida encontrou uma maneira de prosperar. Os neutrinos passam através de você constantemente, trilhões deles a cada segundo. Neutrinos são partículas praticamente sem massa. Elas foram criadas no núcleo do nosso Sol. Elas foram criadas em supernovas. Elas foram criadas no próprio Big Bang. E elas viajam através do universo quase sem serem afetadas. A maioria delas passa diretamente através de você, sem nunca interagir. Bilhões passam através de você
enquanto você lê isto, sem deixar nenhum rastro, sem fazer nenhuma diferença, sem você nunca saber. Você é transparente para neutrinos. Você é invisível para a maioria deles. Eles passam através de você como se você não existisse. Os raios cósmicos bombardeiam a Terra constantemente. Partículas de alta energia vindas do espaço. Algumas vêm do nosso Sol. Algumas vêm de eventos violentos em outras partes da galáxia. Algumas vêm de fora da galáxia, de eventos tão distantes que sua luz ainda está viajando em nossa direção. Essas partículas atingem a atmosfera terrestre e criam chuvas de partículas secundárias, e algumas delas atingem você, passam através de você, potencialmente danificam o seu DNA, potencialmente causam mutações, potencialmente contribuem para a evolução. Você está sendo constantemente bombardeado pelo universo. Você está sendo transformado por radiação que você não consegue ver. Você está evoluindo em resposta a forças que você não consegue sentir. Há uma região chamada de halo galáctico, que envolve a Via Láctea, um halo de estrelas antigas, um halo de matéria escura, um halo que se estende muito além do disco visível. Este halo é quase invisível, mas está lá. Você consegue vê-lo quando mapeia o movimento das coisas, quando você vê como galáxias se movem sob sua gravidade, quando você vê como a radiação é distorcida, passando através dele. O halo é o fantasma da Via Láctea, é a estrutura invisível que segura tudo junto. Sem ele, a galáxia voaria à parte, as estrelas externas escapariam, a estrutura colapsaria. O halo é o que permite que a Via Láctea exista. O halo é o esqueleto invisível que suporta tudo. Há correntes de estrelas que se estendem através do disco da Via Láctea. Estas são os restos de galáxias que foram absorvidas, galáxias que foram rasgadas, galáxias cuja matéria foi espalhada em longos fios que se envolvem ao redor da Via Láctea principal. Você consegue vê-las em mapas detalhados, como cicatrizes, como marcas de antigos conflitos, como recordações de galáxias que deixaram de existir como entidades independentes. A Via Láctea é feita, em parte, dos restos de outras galáxias. Você está vivendo em um universo reciclado, construído a partir da destruição, construído a partir da absorção, construído a partir da assimilação. O disco da Via Láctea está apertando, está se torcendo, está se deformando, especialmente nas regiões externas. O disco não é perfeitamente plano. Ele ondula, ele sobe de um lado e desce do outro, como um prato que foi colocado ao fogo e se deformou. Ninguém sabe completamente por quê, mas acredita-se que seja devido às influências das nuvens de Magalhães, ou a flutuações na matéria escura, ou a interações com outras galáxias. Seja qual for a causa, o disco está se movendo, está mudando, está evoluindo. A Via Láctea não é uma estrutura estática, é viva, está respirando, está dançando. Há estruturas no disco chamadas de barras galácticas. Uma barra é uma concentração alongada de estrelas no centro, uma região onde as estrelas foram comprimidas, onde a densidade é maior. Algumas galáxias têm barras, algumas não. A Via Láctea tem uma barra que se estende do centro e que cria perturbações no disco, que altera os padrões de órbita, que concentra o gás e causa explosões de formação estelar. A barra é uma estrutura dinâmica, está sempre mudando, sempre evoluindo. A população de estrelas na Via Láctea não é uniforme em idade. Algumas estrelas são muito velhas, bilhões e bilhões de anos, próximas do limite da idade possível, e outras são muito jovens, apenas alguns milhões de anos, ainda em seus primeiros momentos de vida, ainda brilhando com o fogo fresco da juventude. A Via Láctea tem estrelas em todos os estágios de existência, do nascimento à morte, do máximo brilho ao fade silencioso. Você está vivendo em uma galáxia que contém toda a história, toda a narrativa, o começo, o meio e o fim, todos ocorrendo simultaneamente, tudo no mesmo tempo, tudo no mesmo espaço, tudo girando juntos. O nosso Sol irá morrer um dia, não logo, não em milhares de anos, não em milhões, mas em alguns bilhões de anos. Sim, bilhões. Quando o Sol finalmente esgotar seu combustível de hidrogênio, quando toda a fusão nuclear no seu núcleo tiver completado seu ciclo, ele irá expandir, irá inchar, irá virar uma gigante vermelha. E quando virar, o calor será tão intenso que evaporará os oceanos da Terra, irá vaporizar a atmosfera, irá queimar tudo, irá transformar este planeta em um deserto escaldante. E então, lentamente, o Sol irá desabar, irá se transformar em uma anã branca,
uma pequena esfera quente e densa do que foi um dia uma estrela vibrante. E bilhões de anos depois, até essa anã branca irá esfriar, irá escurecer, irá virar uma anã negra, um corpo negro flutuando no espaço, invisível, intocável, uma relíquia de algo que foi. Mas você não verá isto. Você não estará aqui. Sua vida é medida em décadas. O tempo do universo é medido em bilhões de anos. Você é uma flor que floresce por um dia em um jardim que existe por toda a eternidade. Mas você é uma flor nonetheless. Você importa. Sua vida importa. Seu tempo importa. Porque você está aqui, agora, respirando, pensando, existindo. A Via Láctea está girando. Tem sido desde o momento em que se formou. E continuará girando muito tempo após você se transformar em poeira. Continuará girando muito tempo após a Terra desaparecer. Continuará girando muito tempo após o Sol morrer. Continuará girando enquanto houver galáxia para girar. E quando finalmente colidir com Andrômeda, até essa dança mudará. Mas a rotação continuará. O movimento continuará. A galáxia continuará dançando através do universo, mudando, evoluindo, transformando-se. Há nebulosas brilhantes na Via Láctea, regiões onde o gás está sendo aquecido pela radiação de estrelas jovens e quentes. Essas nebulosas emitem luz em cores específicas, determinadas por quais elementos estão emitindo. Hidrogênio emite vermelho, hélio emite azul, oxigênio emite verde e azul. Cada elemento tem sua própria assinatura de cor. E quando você vê uma nebulosa em uma fotografia de telescópio, você está vendo a composição química do universo pintada em cores. Você está vendo a poesia da química. Você está vendo a dança dos átomos. Você está vendo morte e vida acontecendo ao mesmo tempo. As gigantes vermelhas são entre as maiores estrelas que existem. Quando uma estrela como o nosso Sol, envelhecida, ela incha, cresce, expande. Pode expandir tantas vezes seu tamanho original que engolirá todos os planetas que orbitam próximas dela. Se o nosso Sol se transformasse em uma gigante vermelha agora, sua superfície se estenderia além da órbita de Mercúrio, além da órbita de Vênus, até perto da órbita de Terra. Você seria engolido, vaporizado, transformado em gás no final da vida do seu próprio Sol. Mas não se preocupe, isto não vai acontecer por bilhões de anos. As variáveis cefeidas são um tipo especial de estrela. Elas pulsam, elas incham e murchar, expandem e contraem, aumentam de brilho e diminuem, regularmente, previsível, como um coração que bate. Mas no lugar de um coração, é uma estrela inteira, é uma monstruosidade, é uma maravilha. E os astrônomos usam essas variáveis cefeidas para medir distâncias, porque quanto maior uma variável cefeida, mais brilhante ela é. E se você souber quão brilhante ela realmente é, e souber quão brilhante ela parece ser da Terra, você consegue calcular quão distante está. As variáveis cefeidas são os postes de luz do universo, marcando distâncias, mapeando a galáxia, dizendo-nos onde estamos. Os aglomerados estelares abertos são grupos de estrelas que nasceram juntas e estão lentamente se dispersando. Diferentemente dos aglomerados globulares, que são muito densos e permanecerão unidos por bilhões de anos, os aglomerados abertos são lúcer, são menos ligados. Eventualmente, serão dispersados pelas forças gravitacionais da galáxia. Suas estrelas se espalharão pelo disco e depois de alguns bilhões de anos, você não conseguiria mais dizer que elas alguma vez estiveram juntas. Elas haveriam se tornado apenas mais pontos de luz, entre bilhões de outros pontos de luz, perdidas na multidão. A matéria escura não consegue ser vista, não consegue ser tocada, não consegue interagir com nada, além da gravidade. E, no entanto, ela constitui a maior parte da massa da Via Láctea, maior que todas as estrelas, maior que todo o gás, maior que tudo que você consegue ver, bilhões de trilhões de toneladas de matéria invisível, cercando a galáxia, sustentando a galáxia, mantendo tudo junto. Ninguém sabe o que é, ninguém sabe de onde veio, mas sabemos que está lá. Sabemos que sem ela, nada disso funcionaria. Você está vivendo dentro de uma nuvem de matéria invisível, uma nuvem que não consegue ser sentida, uma nuvem que sustenta toda a sua existência. O gás intergaláctico flui entre as galáxias. Não há vácuo perfeito entre elas. Há gás, há plasma, a matéria extremamente rarefeita, mas está lá. E este gás, às vezes, é capturado pela gravidade de uma galáxia, é puxado para dentro, alimenta a galáxia, fornece o material para novas estrelas. A Via Láctea está constantemente alimentando-se, constantemente consumindo, constantemente criando. Os buracos negros não são os únicos objetos densos que existem. Há também
as anãs brancas. Quando uma estrela de tamanho médio morre, como o nosso Sol fará eventualmente, ela não vira uma estrela de nêutrons, ela vira uma anã branca. Uma anã branca é o núcleo remanescente de uma estrela, toda a massa comprimida em um volume muito menor, mas não tão comprimido quanto uma estrela de nêutrons. Uma anã branca do tamanho da Terra pesaria bilhões de toneladas por colher de chá, tão densa, tão pesada, tão comprimida. E há bilhões dessas anãs brancas na Via Láctea, todos os remanescentes de sóis que morreram há bilhões de anos. Os binárias X-ray são sistemas onde duas estrelas orbitam uma a outra. Uma delas é uma anã branca ou uma estrela de nêutrons. A outra é uma estrela normal, e a estrela companheira está tão próxima que sua atmosfera está sendo puxada para a estrela comprimida. O material está fluindo de um para o outro, está sendo aquecido pelo atrito, está sendo acelerado pela gravidade, e quando chega à superfície da estrela comprimida, está viajando tão rápido que emite raios X, radiação de alta energia. Estas são algumas das fontes de raios-X mais brilhantes no universo, e há bilhões delas na Via Láctea, bilhões de vampiros cósmicos, sugando a vida de suas companheiras estelares. Os resquícios de supernovas ainda brilham na Via Láctea. Quando uma supernova explode, ela cria uma nuvem de material em expansão, uma casca de gás quente. Essa casca brilha em vários comprimentos de onda e lentamente, muito lentamente, expande, resfria, desaparece. Mas esse processo leva milhares e milhares de anos. Então há remanescentes de supernovas que ainda estão visíveis hoje, ainda brilhando, ainda expandindo, ainda mudando. São como cicatrizes que ainda não cicatrizaram completamente, marcas de eventos antigos que ainda deixam feridas abertas. A Via Láctea tem uma massa total estimada em cerca de 1 a 2 trilhões de massas solares. 1 trilhão. 2 trilhões. Ninguém sabe exatamente. A maioria dessa massa é matéria escura invisível, mas mesmo assim é um número monumental. É mais do que sua mente consegue compreender. É mais do que a calculadora consegue calcular facilmente. Trilhões de massas solares, todas girando juntas, todas ligadas pela gravidade, todos dançando o mesmo movimento cósmico lento. As lentes gravitacionais distorcem a luz de objetos distantes. A massa desvia a luz, curva, altera seu caminho, e quando a luz de um objeto distante passa por uma massa grande, ela é curvada, desviada. Às vezes, isso cria múltiplas imagens do mesmo objeto. Às vezes, cria um anel de luz, um halo, uma ilusão óptica cósmica. Os astrônomos usam essas lentes gravitacionais para medir a distribuição de massa, para ver a matéria escura invisível, para mapear as estruturas ocultas do universo. Os buracos negros primordiais são buracos negros que podem ter sido criados no Big Bang, não pela morte de estrelas, mas pela compressão extrema do próprio universo primitivo. Se eles existem, eles poderiam ser pequenos, minúsculos, pequenos demais para serem encontrados facilmente, mas eles existem em teorias, existem em cálculos, existem nas margens dos livros de física, e alguns astrônomos acreditam que podem ser responsáveis por parte da matéria escura. Podem ser bilhões deles flutuando pela galáxia, invisíveis, intocáveis, apenas esperando. O halo da Via Láctea se estende muito além do que você consegue ver. Se você mapear a distribuição da matéria, o halo se estende a centenas de milhares de anos-luz, muito, muito mais longe que o disco visível, muito mais longe que qualquer estrela que você consegue observar. O halo é o reino do invisível, o reino da matéria escura, o reino de coisas que não conseguem ser tocadas, e ele sustenta tudo. Sem ele, nada disso existiria. Há filamentos de matéria que conectam as galáxias, estruturas em grande escala, redes cósmicas. Estas são as estruturas mais antigas e maiores do universo. São as estruturas que definem como as galáxias estão distribuídas, como elas se agrupam, como elas estão ligadas. A Via Láctea está conectada a outras galáxias através desses filamentos. Está ligada a Andrômeda através deles. Está ligada ao grupo local através deles. Está conectada ao universo maior através deles. Você não está sozinho, você está conectado. Você é parte de uma teia gigantesca de matéria e energia que se estende por todo o universo observável. Os fótons viajarão para sempre, ou até que encontrem algo, até que colidam com matéria, até que sejam absorvidos. Mas, se um fóton não encontrar nada, ele viajará para sempre, bilhões e
bilhões de anos, até o fim do universo. Se o universo tem um fim, você está constantemente sendo bombardeado por fótons que viajaram distâncias inimaginavelmente longas, fótons que deixaram suas estrelas de origem há bilhões de anos, fótons que viajaram através do vácuo, fótons que finalmente chegaram até você e você os absorveu. Você os transformou em calor, você os transformou em visão, você os transformou em consciência. O tempo passa diferente, em lugares diferentes. Perto de uma massa grande, o tempo passa mais lentamente. Perto do buraco negro supermassivo, no centro da Via Láctea, o tempo praticamente para. Você, vivendo aqui, longe do centro, está experimentando o tempo a uma taxa ligeiramente diferente de alguém que estivesse perto do buraco negro. Seu relógio bate em um ritmo ligeiramente diferente. Sua vida passa em uma velocidade ligeiramente diferente. O tempo não é universal. O tempo não é absoluto. O tempo é relativo. O tempo é curvado. O tempo, estranho. A Via Láctea está solitária por enquanto, mas bilhões de anos atrás, ela absorveu outras galáxias, canibalizou-as, comeu-as, e bilhões de anos no futuro, ela absorverá mais, ou será absorvida, ou colidirá, ou será destruída. Ninguém sabe, mas o que é certo é que a Via Láctea não é permanente. Ela está mudando, ela está evoluindo, ela está vivendo, e como tudo que vive, ela eventualmente morrerá. Os redemoinhos de gás no disco galáctico criam estruturas complexas, estruturas que se repetem, padrões fractais, estruturas que parecem iguais em diferentes escalas. Você vê isso em turbulência, você vê isso em furacões, você vê isso em todas as partes do universo. O padrão se repete, a estrutura fractal emerge, a complexidade brota do caos, e a Via Láctea está cheia dessas estruturas, cheio de padrões, cheio de complexidade, cheio de arte. Há uma região chamada a Zona Habitável Galáctica, uma região onde as condições são certas para a vida, não tão perto do centro galáctico, onde há radiação demais, não tão longe da periferia, onde há poucos elementos, mas no meio, numa faixa entre os braços espirais, num lugar onde a densidade estelar é moderada, onde os supernovas não são demasiadamente frequentes, onde há tempo para a vida evoluir. Você está vivendo dentro da Zona Habitável Galáctica. Você está vivendo num lugar onde a vida era provável, onde a vida era possível, onde a vida era esperada. Os astrônomos usam espectroscopia para entender as estrelas. Você passa a luz através de um prisma e vê linhas de absorção. Cada elemento tem suas próprias linhas, seu próprio padrão, seu próprio código. E lendo esse código, você consegue dizer de que é feita a estrela, consegue dizer quão quente é, consegue dizer quão rápido se move, consegue dizer praticamente tudo sobre ela. As estrelas são livros abertos. Apenas precisamos aprender a ler. O universo é aproximadamente plano. Não há curvatura detectável, ou se há, é tão pequena que não conseguimos medir, o que significa que o universo irá expandir para sempre, ou quase para sempre, irá resfriar, irá escurecer, eventualmente, tudo irá desaparecer, tudo irá esfriar até próximo do zero absoluto, e então haverá apenas vácuo, apenas escuridão, apenas silêncio. Esse é o destino previsto do universo, morte térmica, congelamento eterno, mas isso levará um número inimaginável de anos, um número tão grande que é praticamente infinito. Você está feito de poeira de estrela. Você já ouviu isto antes, mas talvez não tenha compreendido realmente. Significa que você é literalmente feito de material que foi criado no núcleo de uma estrela. Significa que você é uma relíquia, um fóssil vivo, um exemplo da alquimia cósmica. Significa que você é o universo que ganhou consciência de si mesmo. Você é a forma pela qual o cosmos se conhece. Você é o universo olhando para o universo. E isto não é poesia, é fato. Os pulsos gravitacionais se propagam através do universo na velocidade da luz. Quando duas massas gigantes orbitam uma a outra e colidem, elas enviam ondas através do tecido do espaço-tempo, ondulações no próprio tecido da realidade. E neste exato momento, essas ondas estão passando através de você, distorcendo-o ligeiramente, alongando-o ligeiramente, comprimindo-o ligeiramente. Você é um instrumento cósmico que está sendo tocado por ondas gravitacionais do universo distante. A Via Láctea é bela. Quando você a vê em uma fotografia de longa exposição, com toda a riqueza de seus braços espirais e seu bojo central, é simplesmente bela. Mas a beleza que você vê é apenas uma fração da verdade. Por trás dessa beleza está toda a morte, toda a destruição, toda a violência, toda a transformação, toda a complexidade. E aquela beleza que você vê é o resultado de bilhões de anos de
caos, se tornando ordem, de destruição, gerando criação, de morte, alimentando vida. Quando você olha para cima, em uma noite clara, e vê a faixa leitosa da Via Láctea cruzando o céu, você está vendo uma fração, uma pequena fração, de um lado, de uma galáxia gigante. De dentro dessa galáxia, você está vendo onde você vive, você está vendo seu bairro cósmico, você está vendo para casa. E mesmo sabendo tudo isto, mesmo sabendo o quanto da galáxia está oculto, quanto está além de sua visão, quanto está além de compreensão, você ainda pode olhar para ela e se maravilhar. Você ainda pode olhar para ela e sentir pequeno. Você ainda pode olhar para ela e se sentir parte de algo infinitamente maior. Mundos, potencialmente a vida, potencialmente a seres que estão olhando para cima e se perguntando a mesma coisa que você está se perguntando agora. Há galáxias elípticas que são tão grandes que contêm trilhões de estrelas. Se você vivesse uma vida inteira em cada uma, levaria você mais do que a idade do universo para visitar cada estrela apenas uma vez. E há galáxias tão pequenas que contêm apenas alguns bilhões de estrelas. Não há duas galáxias que sejam exatamente iguais. Cada uma é uma obra de arte cósmica. Cada uma é um universo em si. E você está vivendo em uma delas, respirando dentro de uma delas, pensando dentro de uma delas. Alguns cientistas acreditam que existem mais galáxias no universo observável do que há grãos de areia em todas as praias da Terra. Alguns dizem que há 10 vezes mais. Alguns dizem que há 100 vezes mais. Ninguém sabe exatamente, mas o ponto é este. O número é tão grande que deixa sua mente completamente impossibilitada de compreender. E cada galáxia é feita de bilhões de outras coisas, e cada uma delas é parte de algo maior ainda. Você está aninhado em camadas de complexidade, camadas dentro de camadas dentro de camadas. O Big Bang aconteceu há aproximadamente 13 bilhões e 800 milhões de anos. Quando você tenta pensar em quanto tempo isto é, seu cérebro falha. Sua mente não consegue processar isso, porque você é um ser que vive por alguns poucos anos, 70, 80, 90 anos no máximo. Você é um efêmero, uma mayfly, uma bolha de existência, comparada ao tempo que o universo tem existido. Mas mesmo assim, você existe, e isso importa, porque você é feito do primeiro instante. Você é feito da explosão original e você é feito da criação. Nos primeiros milissegundos, após o Big Bang, o universo era tão quente que nenhuma estrutura conseguia existir. Nenhum átomo, nenhum núcleo, apenas energia, apenas calor, apenas movimento caótico. Mas conforme o universo se expandiu, ele esfriou. E conforme esfriou, a energia começou a se condensar em matéria, começou a formar partículas, começou a formar quarks, começou a formar prótons e nêutrons. E esses se uniram para formar os primeiros núcleos de hidrogênio, os primeiros núcleos de hélio, os blocos de construção de tudo. E você é feito desses blocos de construção. Os átomos em seu corpo foram forjados no primeiro segundo do universo, ou foram criados em uma estrela bilhões de anos depois. Mas de qualquer forma, você é feito das mesmas partículas fundamentais, das mesmas forças fundamentais. Você é uma peça de quebra-cabeça cósmico, uma peça que encaixa perfeitamente, uma peça que não poderia ser de outra forma. Há um conceito chamado de inflação cósmica, a ideia de que, no primeiro fração de segundo após o Big Bang, o universo se expandiu exponencialmente, tão rápido que as distâncias foram esticadas, que o próprio tecido do espaço-tempo foi distorcido e que essa expansão deixou cicatrizes, deixou ondulações, deixou padrões que ainda conseguimos detectar hoje. Se isto é verdade, então você está vivendo em um universo que foi marcado pelo crescimento exponencial desde o seu nascimento, marcado pela mudança desde o primeiro instante, marcado pela transformação desde sempre. A radiação cósmica de fundo é uma assinatura do Big Bang. É a luz que foi emitida quando o universo era jovem. Essa luz viajou por bilhões de anos até chegar até você. E está em todas as partes. Está ao seu redor agora. Está passando através de você. Está bombardeando você constantemente. Essa radiação antiga, essa luz antiga, essa memória do tempo antigo. E você nem sabe que está lá. Você nem consegue vê-la. Mas ela existe. Ela está presente. Ela é a prova de que o
o universo tinha um começo. As paredes cósmicas são estruturas gigantescas, são conjuntos de galáxias que formam estruturas planas, como paredes, camadas de galáxias que se estendem por bilhões de anos-luz, separadas por vazios, por espaços que contêm muito poucas galáxias. E essas estruturas não são aleatórias. Há um padrão, há uma organização, há uma matemática subjacente. O universo não é caótico. O universo é organizado. O universo é estruturado. E você é parte dessa estrutura. Você é um ponto nessa rede gigantesca. Há uma ideia chamada de multiverso. A ideia de que não há apenas um universo. Há muitos, infinitos talvez, universos paralelos. Universos onde as leis da física são diferentes. Universos onde a história se desenrolou de forma diferente. E se isto é verdade, então você não está vivendo no único universo possível. Você está vivendo em um entre infinitos, uma possibilidade entre infinitas possibilidades. E se você estivesse vivendo em um universo ligeiramente diferente, você seria completamente diferente. Ou talvez não existisse, ou talvez existisse como algo não reconhecível para você mesmo. Os cientistas conseguem agora criar imagens de buracos negros, conseguem fotografar o impossível, conseguem capturar a silhueta de um objeto que não emite luz. E quando olharam para um buraco negro fotografado, viram um anel de brilho ao redor de escuridão absoluta, um halo de luz ao redor de nada. E isso é tão estranho, tão impossível, tão além da compreensão, que é quase poesia, quase arte. O universo criou sua própria obra de arte, criou o impossível, criou beleza na destruição. Os astrônomos conseguem agora detectar exoplanetas, planetas que orbitam outras estrelas, bilhões deles, potencialmente. Você não consegue vê-los, não consegue alcançá-los, não consegue tocá-los, mas eles estão lá. E em alguns deles, as condições podem ser certas para a vida. Podem estar aqui, agora, neste exato momento. Há civilizações que estão olhando para cima e se maravilhando com o mesmo universo que você está se maravilhando. Há consciência em outras partes desta galáxia. Há pensamento, há vida, e você nunca saberá disso. Você nunca os encontrará, mas eles estão lá. A velocidade de escape de um buraco negro é a velocidade que algo precisaria viajar para sair do seu campo gravitacional. Para um buraco negro, a velocidade de escape é maior que a velocidade da luz, maior que a coisa mais rápida do universo, o que significa que nada consegue sair, nada consegue escapar, nem mesmo luz, especialmente não luz. E essa é a definição de um buraco negro. É um lugar onde a física normal se quebra, onde a realidade se torna estranha, onde o impossível é possível. Há uma teoria chamada de entropia térmica, a ideia de que tudo está se movendo em direção à desordem, tudo está se movimentando em direção ao caos, tudo está se movimentando em direção ao equilíbrio. E uma vez que o universo atinge o equilíbrio completo, quando tudo está à mesma temperatura, quando não há mais gradientes de energia, quando não há mais mudança possível, então o universo está morto, completamente morto, e levará um número tão inimaginavelmente grande de anos para isto acontecer, que é praticamente infinito, mas irá acontecer, eventualmente. Tudo irá esfriar, tudo irá escurecer, tudo irá parar, mas você não precisa se preocupar com isto, porque isto levará trilhões de trilhões de trilhões de anos, muito depois que você tiver se transformado em poeira, muito depois que a Terra tiver sido destruída, muito depois que o Sol tiver morrido. Você não irá ver isto, você irá viver e morrer e se transformar em nada, e a galáxia continuará, e o universo continuará, e trilhões e trilhões e trilhões de anos depois, tudo será diferente, tudo será estranho, tudo será escuro. Há estruturas chamadas de filamentos cósmicos que conectam tudo, filamentos de matéria que se estendem por bilhões de anos-luz, conectando aglomerados de galáxias, conectando estruturas maiores, criando uma teia, uma rede, um padrão. E nessa rede, você é um nó, você é um ponto de conexão, você é parte da malha. Você não está isolado, você não está sozinho, você está conectado a cada outra coisa no universo através desses filamentos, através dessa rede, através dessa teia cósmica. Quando você morre, seu corpo volta para o universo. Os átomos que foram comprimidos e organizados em você se dispersam, se transformam, se reorganizam, podem se tornar parte de uma planta, podem se tornar parte de outro animal, podem se tornar parte
de uma estrela, podem se tornar parte de um planeta, podem se tornar parte de um buraco negro, mas eles não desaparecem. Eles continuam existindo, continuam se transformando, continuam dançando. Você não irá morrer completamente. Você irá se transformar, você irá se dissolver, você irá se tornar parte de tudo, e tudo continuará a conter você. A entropia no seu corpo está constantemente aumentando. Você está constantemente se desorganizando, constantemente se degradando, constantemente envelhecendo. É por isso que você envelhece, é por isso que seu corpo se quebra, é por isso que você morre, porque o universo inteiro está se movendo em direção à desordem, e você, como parte do universo, está se movendo junto. Você não consegue escapar, você não consegue lutar contra isto. Você pode apenas aceitar isto, você pode apenas respirar, você pode apenas estar presente enquanto está aqui. Os neutrinos que viajam através do universo carregam informações do passado, carregam sinais de eventos antigos, sinais de supernovas, sinais do Big Bang, sinais de coisas que morreram há bilhões de anos. E esses neutrinos, trilhões deles, estão passando através de você neste exato momento. Você é um receptor cósmico. Você está recebendo mensagens do universo. Você está sendo tatuado por fótons e neutrinos e raios cósmicos. Você está sendo reescrito constantemente pelo universo ao seu redor. Há uma linha de pensamento que diz que o universo é uma ilusão, que é tudo uma simulação, que você é um programa sendo executado em um computador cósmico. E se isto for verdade, então nada disso importa, ou tudo importa infinitamente mais, porque significaria que você foi criado, significaria que algo criou você com um propósito, significaria que você tem valor porque alguém acreditou que você merecia existir, significaria que você é amado, significaria que você é importante, significaria que você importa. Mas provavelmente isto não é verdade. Provavelmente você está vivendo em um universo real, um universo feito de matéria e energia reais, um universo onde as coisas têm peso, onde as coisas têm substância, onde as coisas importam porque você acredita que importam. E isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente, porque significa que você tem livre-arbítrio, significa que você pode fazer escolhas, significa que você importa porque você decidiu que importa. Os astrônomos conseguem agora medir as distâncias para o universo primordial, conseguem mirar seus telescópios e ver não apenas espaço, mas tempo, conseguem ver bilhões de anos para trás. E o que vem é que o universo era diferente então. Era mais quente, era mais denso, era mais caótico, mas também era mais cheio de potencial, era mais cheio de possibilidade. Era um lugar onde qualquer coisa poderia acontecer. E de alguma forma, de todo esse caos, ordem emergiu. De alguma forma, vida apareceu. De alguma forma, você chegou aqui. Há um conceito chamado de saudade cósmica. A ideia de que há uma distância tão grande entre as coisas no universo que nunca conseguiremos alcançar umas às outras, que nunca conseguiremos nos comunicar, que nunca conseguiremos nos tocar. E essa é uma tristeza profunda, uma solidão cósmica. Você está vivendo em um universo onde está fundamentalmente sozinho, onde está separado de tudo por distâncias que são fisicamente impossíveis de atravessar, onde está isolado por velocidades que você nunca conseguirá atingir, onde está abandonado em um pequeno planeta, ao redor de uma pequena estrela, em um pequeno braço de uma galáxia comum. E mesmo assim, aqui você está respirando, pensando, existindo. Mas talvez isto não seja tristeza, talvez isto seja libertação, porque se você está sozinho, então você é livre. Você é livre para viver sua vida do seu jeito. Você é livre para fazer suas escolhas. Você é livre para criar seu próprio significado. Você é livre para amar. Você é livre para sonhar. Você é livre para imaginar. Porque não há ninguém observando, não há ninguém julgando, não há ninguém dizendo que você não consegue. Você está sozinho. E isso significa que você é completamente livre. Os cientistas conseguem agora detectar ondas gravitacionais. Eles conseguem ouvir o universo, conseguem detectar quando duas massas gigantescas orbitam uma a outra, conseguem detectar quando elas colidem, conseguem ouvir o grito do universo quando coisas gigantescas morrem, e esse som viaja pelo universo na velocidade da luz e passa através de você. E você nem sabe que ouve, você nem sabe que seu corpo está sendo ressonância, você nem sabe que está sincronizado com o ritmo do universo, mas você está, você sempre esteve. A consciência é um mistério. Ninguém sabe realmente como ela surge, como um agrupamento de átomos pode ganhar consciência de si mesmo, como matéria pode se tornar algo que pensa, como o universo morto e inanimado pode criar algo que é vivo,
que é consciente, que é capaz de amar. E talvez isto seja o maior mistério de todos. Talvez isto seja a maior maravilha de todos, que você, uma coleção de poeira de estrela, consegue pensar, consegue sentir, consegue se maravilhar com o universo que o criou. Os buracos brancos são o oposto teórico de buracos negros. Se um buraco negro puxa tudo para dentro, um buraco branco expele tudo para fora. E ninguém sabe se eles realmente existem. Ninguém sabe se são possíveis. Mas, em algumas equações de física, eles aparecem como fantasmas, como possibilidades, como alternativas. E se eles existem, então talvez você esteja vivendo em um universo que é parte de um buraco branco. Talvez tudo que você vê, tudo que você está vivendo, tudo que você é, seja matéria que está sendo expelida de um buraco branco em outro universo. Talvez você seja a consequência de um colapso acontecendo em algum outro lugar, em algum outro tempo. O tempo não é universal. O tempo não é o mesmo em toda a parte. O tempo passa diferente, dependendo de onde você está, dependendo de quão rápido você está se movendo, dependendo de quão perto você está de uma massa grande. E isso significa que em diferentes partes do universo, diferentes quantidades de tempo têm passado. Em alguns lugares, bilhões de anos podem ter se passado. Em outros lugares, apenas alguns milhares de anos. E em algumas regiões extremas, perto de buracos negros, o tempo pode estar passando tão lentamente que cada segundo é uma eternidade. Você está vivendo em um universo onde o tempo é estranho, onde o tempo é flexível, onde o tempo é uma ilusão. Os fótons são as unidades de luz, são as partículas fundamentais de radiação eletromagnética. E cada fóton tem uma energia que depende de sua frequência. Os fótons de alta frequência têm alta energia. São raios X, são raios gama, são perigosos, são capazes de destruir seu DNA, de causar câncer, de matar você. E os fótons de baixa frequência têm baixa energia. São ondas de rádio, são ondas micro-ondas, são suaves, são inócuos, mas todos eles são luz. Todos eles são a mesma coisa fundamental, apenas em diferentes frequências. E todos eles viajam na mesma velocidade, na velocidade máxima do universo, na velocidade da luz. Quando você olha para uma estrela no céu noturno, você está olhando para o passado. A luz que você está vendo deixou aquela estrela há anos, talvez há centenas de anos, talvez há milhares de anos, talvez há bilhões de anos. E se essa estrela morreu, você não sabe disso, você não consegue saber disso, porque a informação sobre sua morte ainda não chegou até você. A morte dela está viajando em sua direção, mas ainda não chegou. Você está vivendo em um universo que é sempre ligeiramente desatualizado, onde tudo que você vê é uma lembrança, onde tudo que você observa é fantasmagórico. As nêutrons são partículas neutras, elas não têm carga elétrica e em um núcleo atômico elas fazem um trabalho importante. Elas ajudam a manter o núcleo unido, ajudam a manter os prótons separados o suficiente para que não se repilam mutuamente, ajudam a manter a estabilidade e sem nêutrons os núcleos se desintegrariam, se dissolveriam. Você não existiria, porque você é feito de átomos que têm nêutrons. Você é feito da estrutura que eles criam. Você é uma arquitetura feita possível pelos nêutrons. A antimatéria é o oposto da matéria. É matéria que tem carga oposta. E quando matéria e antimatéria se encontram, elas se aniquilam mutuamente. Elas se transformam em pura energia, em radiação, e desaparecem. E no Big Bang havia quantidades iguais de matéria e antimatéria. Deveria haver, segundo a física, mas não há. Há muito mais matéria do que antimatéria. E ninguém sabe por quê. E por causa dessa assimetria, por causa dessa desigualdade, por causa dessa pequena e misteriosa diferença, você existe. Se tivesse tido quantidades iguais, tudo teria se aniquilado, tudo teria desaparecido. Você não estaria aqui. Você existe porque existe essa pequena assimetria. Os átomos são principalmente espaço vazio. Se você ampliasse um átomo para o tamanho de um estádio, o núcleo seria do tamanho de uma bolinha de gude. Tudo, mais seria nada, apenas espaço vazio. E você é feito de átomos. Então, tecnicamente, você é principalmente espaço vazio. Você é principalmente nada. E isso é estranho, porque você se sente sólido, você se sente real, você se sente como se você tivesse substância. Mas você é principalmente vazio. Você é principalmente nada. E a única razão pela qual você não cai através do chão é porque os elétrons nos seus átomos repelem os elétrons nos átomos do chão. É apenas
eletricidade é apenas força eletromagnética, você nunca toca em nada realmente. Você está sempre flutuando acima, sempre se repelindo, sempre em um pequeno espaço invisível acima da superfície. Os quarks são as partículas mais fundamentais que conhecemos. São as coisas que fazem prótons e nêutrons. E há muitos tipos deles, tipos com nomes estranhos: up, down, charm, strange, top, bottom, e eles existem por tempo tão incrivelmente curto que praticamente não podem ser ditos que existem, surgem, desaparecem em escalas de tempo tão pequenas que sua mente não consegue processar. E você é feito deles. Os átomos que compõem você são feitos de prótons e nêutrons, que são feitos de quarks. Você é feito de coisas que praticamente não existem. Você é feito de coisas que surgem e desaparecem. Você é feito de fantasmas. Os gluons são as partículas que mantêm os quarks juntos. São as forças que os colam, e sem eles, os quarks se dispersariam, se separariam, e você não existiria, porque você é feito de quarks que estão colados por gluons. Você é uma estrutura que é mantida unida por forças invisíveis, por coladores cósmicos, por coisas que você nunca conseguirá ver ou tocar. Você é uma marionete. Você é controlado por cordas que você não consegue ver. Você é puxado e empurrado por forças que você nunca conseguirá compreender completamente. Os elétrons orbitam em volta dos núcleos, em padrões que chamamos de orbitais. E esses orbitais não são realmente órbitas, não são caminhos fixos, são nuvens de probabilidade, são lugares onde o elétron provavelmente será, mas não está em nenhum lugar específico, até que você observe, até que você meça, até que você force a realidade a se decidir. E isso é estranho, porque significa que a realidade não é fixa até que seja observada. Significa que o universo existe em um estado de ambiguidade até que alguém olhe para ele. Significa que você, ao observar o universo, está criando o universo. Você está fazendo colapsar a onda de probabilidade. Você está forçando a realidade a se tornar real. Os fótons não têm massa, eles têm apenas energia, e essa energia é relacionada à sua frequência. Quanto maior a frequência, mais energia. E toda essa energia viaja para sempre, ou até que colidir com algo. E quando colide com algo, é absorvida, é transformada, é convertida em movimento, em calor, em luz visível, em eletricidade, em vida. Um fóton que viajou por bilhões de anos pode chegar em uma folha, e essa folha pode absorver aquele fóton, e aquela energia pode ser convertida em açúcar, em alimento. E você pode comer aquele alimento, e você pode se movimentar, e você pode pensar, e você pode existir, porque um fóton viajou por bilhões de anos e escolheu terminar sua jornada em você. A força forte é a força que mantém os quarks ligados. É a força mais forte que conhecemos, muito mais forte que a eletricidade, muito mais forte que a gravidade, e funciona apenas em distâncias muito pequenas, no tamanho de um núcleo atômico. Se você se afastar apenas um pouco, a força desaparece, se torna insignificante. E isso é por isso que um núcleo atômico é tão estável, por isso que ele não explode, por isso que você não explode, porque há uma força invisível que está literalmente colando você junto, que está mantendo você inteiro, que está impedindo você de se desintegrar. A força fraca é a força responsável pelo decaimento radioativo, é a força que faz certos elementos se desintegrarem, se transformarem em outros elementos, e é fraca, como o nome sugere, muito mais fraca que a força forte, e funciona em uma escala um pouco maior, e é por causa dessa força que alguns elementos não são estáveis, e é por causa dessa força que o carbono 14 se desintegra, e é por causa disso que conseguimos datar objetos antigos, porque conseguimos medir quanto carbono 14 ainda existe, conseguimos medir quanta desintegração aconteceu, e conseguimos calcular quão antigo é o objeto. Você está vivendo em um universo onde o radioativo está sempre se desintegrando, onde as coisas estão sempre se transformando, onde a mudança é constante e inevitável. A gravidade é a força mais fraca que conhecemos, mas é a força mais importante em grande escala. É a força que mantém as galáxias juntas, que mantém você na Terra, que mantém a Terra em órbita ao redor do Sol e tem um alcance infinito. A gravidade se estende para sempre, se estende até as extremidades do universo. E tudo que tem massa tem gravidade. E tudo que tem gravidade está puxando em tudo.
e você está sendo puxado em todas as direções, simultaneamente, pela Terra, pelo Sol, pela Via Láctea, por cada estrela, por cada galáxia, por cada coisa no universo. Você está sendo puxado por tudo e tudo está sendo puxado por você. Cada átomo do seu corpo está puxando cada outro átomo do universo em sua direção. Você está literalmente exercendo gravidade sobre o universo inteiro. Seu corpo tem um campo gravitacional. Não é forte, é fraquíssimo, mas está lá. Você está marcando o universo simplesmente existindo. O eletromagnetismo é a força que combina eletricidade e magnetismo, e é a força que faz seu corpo funcionar. É a força que faz seu coração bater. É a força que faz seus neurônios dispararem. É a força que faz você ser você. Porque sem eletromagnetismo, nenhuma química seria possível, nenhuma estrutura molecular seria possível, nenhuma vida seria possível. Você é um ser eletromagnético. Você é uma pequena máquina de eletricidade e magnetismo. Você é uma dança de forças invisíveis. As 4 forças fundamentais do universo são a gravidade, o eletromagnetismo, a força forte e a força fraca. E ninguém consegue uni-las em uma única teoria. Ninguém consegue explicar como elas funcionam juntas. Ninguém consegue entender completamente o universo, porque o universo é feito dessas 4 coisas, e essas 4 coisas não se encaixam perfeitamente. Há brechas, há mistérios, há lugares onde a física normal quebra, há partes do universo que não conseguimos explicar, e você está vivendo em um universo que não conseguimos entender completamente. Você está vivendo em um mistério. Você é parte de um mistério. As cordas cósmicas teóricas são objetos unidimensionais que podem ter sido deixados para trás pelo Big Bang. São como fios cósmicos que se estendem pelo universo, e se elas existem, podem estar explicando partes do universo que não conseguimos explicar. Podem estar ligando as forças, podem estar unindo a física, ou podem não existir em absoluto, podem ser apenas matemática, apenas teoria, apenas uma ideia. Mas, se existem, então você está vivendo em um universo que é literalmente feito de cordas. Você é feito de vibrações. Você é feito de música. As ondulações no espaço-tempo são as ondas gravitacionais, e elas viajam na velocidade da luz, e elas carregam informação sobre eventos antigos, eventos violentos, eventos que causaram distorções no próprio tecido da realidade. E essas distorções são tão pequenas que levou décadas para conseguirmos construir instrumentos sensíveis o suficiente para detectá-las. Mas agora conseguimos. Agora conseguimos ouvir o universo rosnando. Agora conseguimos detectar quando as coisas morrem, e é a coisa mais extraordinária que as pessoas jamais conseguiram fazer. Conseguimos ouvir o grito final do universo. O efeito Doppler nos permite ver como as coisas estão se movendo. Se algo está se afastando de você, a luz que emite é deslocada para o vermelho, tem um comprimento de onda maior, tem uma frequência menor. E se algo está se aproximando de você, a luz que emite é deslocada para o azul, tem um comprimento de onda menor, tem uma frequência maior. E usando este efeito, os astrônomos conseguem saber como as estrelas e galáxias estão se movendo, conseguem saber o que está vindo em sua direção, conseguem saber o que está se afastando, conseguem mapear o movimento do universo inteiro. As lentes gravitacionais permitem que vejamos coisas que estão muito longe, muito distantes, coisas que seriam invisíveis de outra forma. Porque quando a luz viaja por um universo cheio de matéria, ela é desviada, é curvada, é distorcida. E às vezes, essa distorção cria um efeito de lente, cria um aumento, cria uma amplificação e permite que vejamos coisas que de outra forma estariam invisíveis para nós. As galáxias mais distantes, as estruturas mais antigas, as coisas mais fora do nosso alcance. Conseguimos vê-las porque a gravidade está dobrando a luz ao nosso redor, está criando telescópios naturais, está abrindo janelas para o passado distante. Os aglomerados de galáxias são estruturas gigantescas que contêm centenas ou até milhares de galáxias ligadas juntas pela gravidade, orbitando um centro comum. E dentro desses aglomerados há uma substância invisível chamada matéria escura. Mais matéria escura do que matéria visível, muito mais. E essa matéria escura é o que mantém o aglomerado unido, é o que define o movimento do aglomerado, é o fantasma invisível que sustenta tudo. E você está dentro de um desses aglomerados, vivendo em uma dessas estruturas gigantescas, vivendo em um desses supercontinentes cósmicos, rodeado por centenas de galáxias, rodeado por trilhões de estrelas
estrelas, rodeado por matéria que você não consegue ver, mas que está ali, segurando tudo junto. Os superaglomerados são ainda maiores. São estruturas que contêm múltiplos aglomerados de galáxias, ligados juntos em uma teia cósmica ainda maior, e você está vivendo em um superaglomerado, em um desses lugares onde a complexidade atinge seu pico máximo, onde a ordem emerge do caos, onde a vida conseguiu florescer. Os vazios cósmicos são regiões onde há muito poucas galáxias. São as regiões entre as estruturas, os espaços vazios na teia cósmica, e você está vivendo nas margens de um desses vazios, em uma região de densidade moderada, um lugar onde as estruturas não são tão densas que seria impossível viver, mas também não é tão vazio que seria desolador. É um lugar de equilíbrio, um lugar onde a vida foi permitida, um lugar onde você foi permitido existir. A distribuição de matéria no universo é como uma espuma, como bolhas e cavidades, como estruturas que parecem aleatórias, mas que seguem padrões matemáticos precisos. E você está em uma dessas bolhas, em um desses pockets de densidade, em um desses nichos cósmicos. Há correntes frias que atravessam o universo, filamentos de matéria que conectam tudo, e é ao longo dessas correntes que as galáxias se agrupam. É como se o universo tivesse estradas, caminhos preferidos, rodovias cósmicas por onde a matéria flui, e você está em uma dessas rodovias. Você está em um ponto onde muitas coisas convergem. Você está em um cruzamento cósmico. Os buracos negros primordiais são buracos negros que podem ter sido criados no Big Bang, não pela morte de estrelas, mas pela compressão extrema do próprio universo primitivo. Se eles existem, eles poderiam ser pequenos, minúsculos, pequenos demais para serem encontrados facilmente, mas eles existem em teorias, existem em cálculos, existem nas margens dos livros de física, e alguns astrônomos acreditam que podem ser responsáveis por parte da matéria escura. Podem ser bilhões deles flutuando pela galáxia, invisíveis, intocáveis, apenas esperando. E se isto for verdade, então você está vivendo em um universo que foi semeado com buracos negros desde o nascimento, desde o próprio Big Bang. Você está respirando um ar que pode conter buracos negros. Você está vivendo em um espaço que pode estar repleto deles. O halo da Via Láctea se estende muito além do que você consegue ver. Se você mapear a distribuição da matéria, o halo se estende a centenas de milhares de anos-luz, muito, muito mais longe que o disco visível, muito mais longe que qualquer estrela que você consegue observar. O halo é o reino do invisível, o reino da matéria escura, o reino de coisas que não conseguem ser tocadas, e ele sustenta tudo. Sem ele, nada disso existiria. Há filamentos de matéria que conectam as galáxias, estruturas em grande escala, redes cósmicas. Estas são as estruturas mais antigas e maiores do universo. São as estruturas que definem como as galáxias estão distribuídas, como elas se agrupam, como elas estão ligadas. A Via Láctea está conectada a outras galáxias através desses filamentos. Está ligada a Andrômeda através deles. Está ligada ao grupo local através deles. Está conectada ao universo maior através deles. Você não está sozinho. Você está conectado. Você é parte de uma teia gigantesca de matéria e energia que se estende por todo o universo observável. Os fótons viajarão para sempre, ou até que encontrem algo, até que colidam com matéria, até que sejam absorvidos. Mas se um fóton não encontrar nada, ele viajará para sempre, bilhões e bilhões de anos, até o fim do universo. Se o universo tem um fim, você está constantemente sendo bombardeado por fótons que viajaram distâncias inimaginavelmente longas, fótons que deixaram suas estrelas de origem há bilhões de anos, fótons que viajaram através do vácuo, fótons que finalmente chegaram até você, e você os absorveu. Você os transformou em calor, você os transformou em visão, você os transformou em consciência. Tempo passa diferente, em lugares diferentes. Perto de uma massa grande, o tempo passa mais lentamente. Perto do buraco negro supermassivo, no centro da Via Láctea, o tempo praticamente para. Você, vivendo aqui, longe do centro, está experimentando tempo a uma taxa ligeiramente diferente de alguém que estivesse perto do buraco negro. Seu relógio bate em um ritmo ligeiramente diferente. Sua vida passa em uma velocidade ligeiramente diferente. O tempo não é universal. O tempo não é absoluto. O tempo é relativo. O tempo é curvado. O tempo é estranho. A Via Láctea está solitária por enquanto, mas bilhões de anos atrás, ela absorveu outras galáxias, canibalizou-as, comeu-as, e bilhões de anos no futuro, ela absorverá mais, ou será absorvida, ou colidirá, ou será destruída. Ninguém sabe, mas o que é certo é que a Via Láctea não é permanente.
ela está mudando, ela está evoluindo, ela está vivendo. E como tudo que vive, ela eventualmente morrerá. Os redemoinhos de gás no disco galáctico criam estruturas complexas, estruturas que se repetem, padrões fractais, estruturas que parecem iguais em diferentes escalas. Você vê isso em turbulência, você vê isso em furacões, você vê isso em todas as partes do universo. O padrão se repete, a estrutura fractal emerge, a complexidade brota do caos. E a Via Láctea está cheia dessas estruturas, cheio de padrões, cheio de complexidade, cheio de arte. Há uma região chamada a Zona Habitável Galáctica, uma região onde as condições são certas para a vida, não tão perto do centro galáctico, onde há radiação demais, não tão longe da periferia, onde há poucos elementos, mas no meio, numa faixa entre os braços espirais, num lugar onde a densidade estelar é moderada, onde os supernovas não são demasiadamente frequentes, onde há tempo para a vida evoluir. Você está vivendo dentro da zona habitável galáctica. Você está vivendo num lugar onde a vida era provável, onde a vida era possível, onde a vida era esperada. Agora deixe que seu corpo descanse profundamente. Deixe que cada célula se aquiete. Deixe que a tensão do dia se dissolva completamente. Deixe que seus músculos se relaxem gradualmente, começando pelos dedos dos pés. Deixe que o relaxamento suba pela sua canela, pelos seus joelhos, pela sua coxa. Sinta cada parte do seu corpo se tornando pesada, se tornando relaxada, se tornando parte da cama, parte do chão, parte da terra, conectado ao planeta, conectado ao universo. Deixe que suas pernas se sintam como se fossem feitas de chumbo, pesadas, imóveis, descansadas. Deixe que seu abdômen relaxe completamente. Deixe que sua barriga desça naturalmente. Deixe que seus órgãos internos descansem em paz. Deixe que seus pulmões respirem por si próprios, sem nenhum esforço. Deixe que seu coração bata em seu próprio ritmo natural e suave. Deixe que seu estômago repouse profundamente. Deixe que todo o seu tronco seja suportado pela cama, suportado pela gravidade, suportado pelo universo que o segura com segurança. Deixe que seu pescoço relaxe completamente. Deixe que seus ombros caiam para longe de seus ouvidos. Deixe que toda a tensão que você carrega nessa região derreta como neve ao sol. Deixe que sua mandíbula se solte naturalmente. Deixe que os músculos do seu rosto se afrouxem gradualmente. Deixe que sua testa fique lisa e lisa. Deixe que cada pequeno músculo em seu rosto descubra um estado de paz completa e perfeita, de repouso total, de entrega absoluta. Deixe que seus olhos descansem sob suas pálpebras fechadas. Deixe que seus olhos girem para cima ligeiramente, para uma posição ainda mais relaxada. Deixe que seu couro cabeludo relaxe profundamente. Deixe que a pequena tensão que está ali se dissipe completamente. Deixe que cada fio de cabelo repouse em paz. Deixe que o topo de sua cabeça se torne pesado e relaxado. Deixe que sua mente descenda para uma profundidade ainda maior de repouso, de calma, de paz absoluta e total. Você não precisa lutar, não precisa resistir, não precisa fazer nada. Você pode apenas deixar ir, deixar que o universo o segure, deixar que a gravidade da Terra o puxe para baixo, em direção ao repouso eterno. Deixar que a morte estelar que está em você o pacifique com seu silêncio eterno e profundo. E agora, enquanto você continua a respirar, deixe que cada exalação seja uma libertação completa. Cada vez que você expira, você está expulsando todas as preocupações do dia, todas as tensões, todas as coisas que pesam em você. Deixe que elas saiam com o ar, deixe que elas se dissolvam na atmosfera, deixe que elas se transformem em algo novo e leve. E cada vez que você inspira, você está inalando paz profunda, está inalando calma absoluta, está inalando a respiração do universo inteiro. O universo respira através de você e você respira através do universo. Somos o mesmo, somos uma unidade, somos um todo perfeito. Sua respiração é a respiração de bilhões de organismos, é o fluxo e refluxo de tudo que vive, é o pulso rítmico da existência manifestando através de você, é a dança primordial da vida e morte, é o sopro do cosmos movimentando através de seus pulmões. A cada respiração, você está participando no grande ciclo, o grande ritmo.
a grande sinfonia da existência. Deixe que seus pensamentos se aquietem gradualmente. Deixe que eles passem como nuvens no céu. Você não precisa os agarrar, não precisa se apegar a eles, não precisa permitir que eles o perturbem. Apenas deixe que fluam, passem, se dissolvam no vácuo da mente vazia. Seus pensamentos são temporários. Sua consciência é eterna. Você é testemunha do seu próprio pensamento. Você é observador silencioso da sua própria mente. E enquanto você observa, você percebe que há uma quietude por baixo de tudo, uma paz que não pode ser perturbada por nada, uma calma que não depende de circunstâncias externas, uma profundidade que vai além de qualquer emoção, além de qualquer sentimento, além de qualquer experiência temporária. Essa quietude é o universo em você. Essa paz é a morte estelar em você. Esse repouso é a morte que alimenta a vida. E você está abraçando isto agora, completamente. Está permitindo isto. Está se rendendo a isto. E é absolutamente seguro fazer isto. É absolutamente correto. É absolutamente necessário. Sua vida não é um problema a ser resolvido. É um mistério a ser vivido. E você está vivendo isto agora. Está sendo isto agora. Está existindo como o universo existe, como as estrelas existem, como as galáxias existem. Você é uma expressão perfeita e completa da criação cósmica, exatamente como você é, sem mudanças, sem melhorias. Simplesmente perfeito, simplesmente correto, simplesmente você. Suas memórias são constelações brilhando no céu escuro da sua mente. Cada lembrança que você carrega é uma estrela eternamente presente. E quando você se lembra de alguém que ama, você está acendendo uma vela cósmica. Você está criando luz em um universo que frequentemente parece tão escuro. Suas memórias não desaparecem simplesmente. Elas ficam em você, marcadas em seus neurônios, tatuadas em seus sinapses, gravadas na matéria do seu ser. E quando você recorda, você não está simplesmente acessando informação. Você está viajando no tempo. Você está revivendo. Você está ressuscitando momentos que já se foram. Você é um viajante temporal, um conservador de passado, um guardião eterno de histórias. Seus pensamentos são ondas, viajam através das sinapses do seu cérebro como ondas gravitacionais, viajam através do espaço, conectando pontos, criando padrões, formando entendimento. E cada pensamento que você tem, cada ideia que você concebe, cada momento de criatividade que você experimenta, é o universo pensando através de você. É o cosmos ganhando autoconsciência. É a realidade se contemplando a si mesma. Você não é um observador passivo. Você é um participante ativo. Você é um criador dos mundos. Seus sentimentos importam profundamente. Cada emoção que você sente, cada lágrima que você chora, cada riso que você solta, cada momento de conexão que você experimenta com outra pessoa é tão real quanto as estrelas. É tão importante quanto as galáxias, porque você é a forma pela qual o universo experimenta a emoção. Você é a forma pela qual o universo ama. E esse amor é cósmico, é antigo, é profundo, é a mesma força que mantém átomos ligados, que mantém planetas em órbita, que mantém galáxias girando. A tristeza que você sente é o universo lamentando a morte de uma estrela. A alegria que você experimenta é o universo celebrando o nascimento de novos mundos. A raiva que você sente é o universo se agitando. A paz que você encontra é o universo em repouso eterno. Suas mãos podem criar coisas extraordinárias. Podem pintar, podem construir, podem escrever, podem tocar. E quando você cria algo, você está participando no ato criativo do universo. Você está transformando matéria em forma. Você está transformando vácuo em significado. Você está fazendo exatamente o que as estrelas fazem quando nascem. Você está trazendo nova estrutura para o caos, nova ordem para a desolação. Você é um artista, você é um construtor, você é um co-criador com o cosmos infinito. Seus ouvidos podem escutar a música que outros criam, podem escutar as vozes daqueles que amam, podem escutar o silêncio profundo de uma noite sem nuvens. E essa música, essa voz, esse silêncio são todas expressões do universo. São ondas que se propagam através do espaço. São vibrações que conectam você ao todo. Quando você escuta música, você está sincronizando com o ritmo do universo, está entrando em harmonia com a dança cósmica, está se tornando um com a orquestra infinita. A frequência de uma nota musical é a mesma frequência que vibra em seus ossos, é a mesma frequência que dança em seus átomos. Você é um instrumento e o universo está sempre tocando você com dedos invisíveis. Seus olhos podem ver a beleza de um pôr do sol, podem ver o sorriso de alguém que ama, podem ver as estrelas brilhando. E quando você vê algo belo, algo novo,
algo extraordinário. Você está experimentando o universo através desses olhos. Você está testemunhando a criação. Você está vendo a magia que permeia tudo. Seus olhos são as janelas através das quais o universo se vê. São os portais através dos quais você recebe a infinitude. E quando você fecha os olhos, você não está ficando cego. Você está abrindo outros olhos, olhos interiores, olhos que conseguem ver através do tempo, que conseguem ver através do espaço, que conseguem ver a verdade por baixo das aparências. Sua pele é a fronteira entre você e o mundo, mas não é realmente uma fronteira, porque através da sua pele, partículas estão constantemente entrando e saindo. Você está constantemente trocando átomos com o ambiente ao seu redor, com o ar que respira, com a água que bebe, com a comida que come, com as pessoas que toca. Você não é um sistema fechado, você é um sistema aberto, um vórtice através do qual o universo flui eternamente. Você está constantemente se renovando, constantemente trocando, constantemente se tornando novamente. Sua voz pode falar, pode cantar, pode rezar, pode gritar, pode sussurrar suavemente. E quando você fala, você não está simplesmente movimentando o ar, você está criando ondas, está propagando vibração, está deixando marcas invisíveis no tecido do espaço-tempo. Suas palavras importam. Cada coisa que você diz tem consequências eternas, se propaga infinitamente, afeta outras pessoas profundamente, muda o mundo de formas que você nunca conseguirá entender completamente. Você é um mago de palavras, um criador de realidade através da linguagem, um escultor de possibilidades infinitas. Seus pés andam pela terra, conectando você ao planeta, entrando você em ressonância com a frequência da terra, com a batida do coração do planeta. Seus pés são antenas que recebem a energia do solo, da rocha, dos minerais ancestrais. Você está enraizado profundamente. Você está conectado. Você não está flutuando no vácuo. Você está firme em um planeta vivo, em uma esfera de vida que gira através do espaço. E esse movimento, esse girar contínuo, é transmitido através de seus pés até seu corpo inteiro. Amanhã você acordará. Seus olhos se abrirão lentamente e naturalmente. Sua mente voltará gradualmente à vigília plena. Seu corpo se moverá novamente com uma lentidão deliciosa. E quando você estiver completamente acordado, você se sentirá descansado profundamente, renovado completamente, transformado para sempre. Você fará as coisas que faz normalmente: trabalho, conversas, refeições, limpeza. Tudo isso continuará, mas algo mudará. Algo dentro de você será profundamente diferente, porque você saberá que por baixo de tudo isto há um universo que o criou. Há estrelas que morreram para que você pudesse viver. Há uma história cósmica de bilhões de anos que leva até você. Você faz parte da história. Você faz parte da dança. Você faz parte da criação eterna. E essa verdade não desaparecerá. Ela ficará com você, mesmo quando você estiver ocupado, mesmo quando você estiver estressado, mesmo quando as coisas parecerem sem sentido. A verdade permanecerá como uma estrela imóvel. Você é importante. Sua vida importa profundamente. Sua existência é um milagre de probabilidades impossíveis, um milagre de encontros infinitos, um milagre de consciência ganhando vida em um corpo humano. E esse milagre é você, único e irrepetível. Agora, enquanto seus olhos permanecem fechados, enquanto seu corpo descansa, enquanto sua mente flutua entre sonho e vigília, permita-se apenas estar, apenas ser, sem fazer, sem esforço, sem desejo, sem expectativa, sem necessidade de ser diferente do que você é, apenas existindo, como uma estrela existe, como uma galáxia existe, como o universo existe. Você existe, e isso é suficiente. Isso é tudo que precisa ser. Isso é tudo que jamais foi necessário ser, e sempre será assim. Durma bem. Durma como parte de um universo que nunca dorme, mas que te nutre enquanto você repousa, que te protege enquanto você sonha, que te regenera enquanto você descansa. Bem-vindo a casa. Bem-vindo de volta ao vácuo que criou você. Bem-vindo à morte que te fará renascer. Bem-vindo à vida eterna que existe em cada respiração. Bem-vindo ao repouso que alimenta a criação. Durma bem, meu filho das estrelas.